Graça e paz do Senhor Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 32. Ao saírem, encontraram um cireneu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar a cruz de Jesus. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe vinho com fel para Jesus beber, mas ele, provando, não quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as roupas dele, tirando a sorte, e assentados ali o guardavam. Por cima da cabeça de Jesus puseram escrito a acusação contra ele: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. 2 ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita, outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam contra ele, balançando a cabeça e dizendo: Ei, você que destrói o santuário em 3 dias, o reedifica, salve a si mesmo. Se você é o Filho de Deus, desça da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas e anciãos, zombando, diziam: Salvou os outros? A si mesmo não pode salvar? É rei de Israel? Que ele desça da cruz, e então creremos nele. Confiou em Deus, pois que Deus venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque ele disse: sou filho de Deus. Também os ladrões que haviam sido crucificados com ele o insultavam. A partir do meio-dia houve trevas sobre toda a terra até as 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que estavam ali ouvindo isto diziam: ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido em vinagre, colocado na ponta de um caniço, deu-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: espere, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez em alta voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos de santos falecidos ressuscitaram. E saindo dos túmulos depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e diziam: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres observando de longe. Eram as que vinham seguindo Jesus desde a Galileia para o servir. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Até aqui o versículo 56. Irmãos, nós estamos diante do momento na palavra de Deus que descreve o momento mais importante da história da humanidade. A crucificação do nosso Senhor Jesus é a essência da fé cristã. É a essência de uma vida transformada em Deus, de uma vida que experimenta, desfruta de tudo que Deus tem para nos dar, é compreender a crucificação de Jesus, compreender a cruz, a morte de Jesus. E a pergunta que nós precisamos sempre pensar, meditar nesta realidade: por quem Jesus morreu? Ainda que quase toda a humanidade já ouviu de alguma forma a história de Jesus, sobre a morte de Jesus, filmes, livros, pregações, a morte de Jesus precisa ser por nós compreendida, discernida, precisa produzir em nós mudanças profundas. Nós precisamos
compreendê-la não apenas na nossa mente, mas nós precisamos receber revelação da morte de Jesus em nosso espírito, em nossa alma, em nossa vida. A nossa salvação, a nossa comunhão com Deus, a paz que podemos experimentar e a esperança que nós temos, vem do sacrifício de Jesus por nós. Vem todas essas coisas, porque Jesus decidiu se entregar. Toda paz que Deus tem para nos dar, comunhão com Ele, salvação, eternidade e esperança de vida, vem da compreensão dos sofrimentos de Jesus, da entrega de Jesus por nós. Nós vimos ontem aí no início do capítulo 27, como os homens trataram Jesus. Governo romano, e assim é o governo sem princípio, os governos que querem agradar o povo e não viver realmente a verdade, mesmo diante dos avisos ali que a esposa de Pilatos teve, eles preferem sufocar a sua consciência e se levantar contra Jesus. Vimos os soldados, os sacerdotes, todos os maltratos, toda a malignidade deles, como eles destrataram Jesus, feriram Jesus, chicotearam Jesus, as suas costas foram dilaceradas por 40 chicotadas. Tudo isso vai mostrando, irmãos, não só a maldade daqueles homens daquele momento. A revelação do evangelho acerca da crucificação de Jesus, na verdade mostra a iniquidade da natureza humana, mostra que esses homens odiaram Jesus, e a nossa carne, natureza carnal, odeia Jesus. Ainda que nós hoje sejamos do Senhor, e agora nós amamos a Jesus, adoramos a Jesus, mas a nossa natureza carnal, ela resiste à obra de Deus. E por que os homens odiaram tanto a Jesus? Algumas razões a Bíblia nos dá. Primeiro, porque ele testificava da verdade, e as pessoas, quando não querem crer na verdade, elas odeiam a verdade. Segundo, a Bíblia diz também que eles odiaram Jesus porque Jesus, ele testificava da luz. A Bíblia diz que eles amaram as trevas, por isso odiaram Jesus, porque ele trazia a luz, a verdade, a revelação de Deus. E eles odiaram a Jesus porque Jesus denunciava os pecados do homem. A vida dele, a mensagem dele, falava contra os pecados que aqueles homens queriam permanecer praticando. Então, quando o homem quer continuar no pecado, ele vai odiar a palavra de Deus, aqueles que falam da verdade de Deus, eles vão aborrecer. Algumas pessoas, enganosamente, elas dizem que elas, na verdade, amam a Jesus, mas elas estão revoltadas com a igreja, com os cristãos, por causa dos erros que a igreja comete. Mas, irmãos, isso é um puro engano, porque quando você diz isso, ou eu digo isso, é como se a gente estivesse procurando uma igreja, ou um discípulo, um cristão perfeito, que se a gente encontrar, a gente vai amar. Se a gente encontrar uma igreja, uma pessoa perfeita, aí nós vamos amar essa igreja, essa pessoa, vamos amar a Jesus. Tudo isso é engano. Sabe por quê? Porque Jesus foi um homem perfeito, e ele foi odiado, e ele foi morto. Na verdade, todo homem não convertido, e essa frase é de Jonathan Edwards, um grande avivalista norte-americano, ele disse que todo homem não convertido tentaria destruir Deus se pudesse alcançá-lo. Porque no fundo, aqueles que não amam, não se entregam a Jesus, eles têm no coração uma revolta que nós tínhamos quando estávamos longe do Senhor, inconscientes ou não. Por mais que as pessoas dizem respeitar a religião, o cristianismo ou o Jesus histórico, no fundo, quando a gente não quer viver, se entregar, se render a Jesus, nós estamos nesse contexto aqui da crucificação de Jesus. O coração do homem é enganoso. E mesmo quando nós nos convertemos a Jesus, precisamos vigiar o nosso coração constantemente, permitir que o Senhor nos sonde para nos levar à verdade. E aí, diante da cruz, Mateus capítulo 27, irmãos, eu gostaria de compartilhar primeiro 3 realidades que a gente quer mergulhar um pouco mais. Primeiro, o momento da crucificação nos mostra a perversidade do coração
humano longe de Deus. O coração humano longe de Deus é capaz de fazer coisas terríveis, abomináveis, absurdas, que inclusive até entre pessoas, vamos dizer assim, que estão hoje vivendo no erro, no pecado, até eles se revoltam com o nível de maldade que é capaz de cometer um ser humano. E aqui no momento da cruz nós vemos isso. A gente vê no momento da cruz a atitude de governos impiedosos, mentirosos, como é a maioria dos governos. Nós vemos aqui no momento da cruz homens sanguinários, capazes da violência, de matar, de espancar, de fazer de tudo. A gente vê no momento da cruz homens cheios de ódio, como que o ódio destrói as pessoas. Então a cruz mostra a perversidade da natureza humana sem a conversão. A cruz nos mostra a ambição humana capaz de vender, de manipular, de mentir para ter lucro. Primeiro aspecto então que a cruz mostra, irmãos, é a tragédia, então, essa perversidade do nosso coração humano quando estamos longe de Deus. Segundo, a cruz nos mostra a extensão e o sofrimento do nosso Senhor Jesus. A cruz não é apenas um objeto. Muitas pessoas, quando a gente fala mensagem da cruz, pensam no objeto. Não, a cruz é a revelação do amor de Deus entregando o seu próprio Filho. E isso é que traz transformação total para a nossa vida. Por isso a Bíblia diz que nós devemos cear constantemente para trazer a memória, não lembrar apenas, mas estar sendo conscientizado do que Jesus fez por nós na cruz. E a cruz mostra, irmãos, o sofrimento, a extensão, a profundidade da dor do nosso Senhor Jesus. Ele foi torturado fisicamente, ele foi torturado emocionalmente. Você percebe aqui no capítulo 27, no trecho que a gente leu, como que blasfemavam contra ele. No versículo 40, eles diziam assim, você não diz que destrói o santuário e reedifica? Salve a si mesmo, se você é filho de Deus. Está vendo mais uma vez Satanás tentando colocar dúvida no coração de Jesus se ele era filho de Deus? No momento de extrema dor física, dor na alma, vem aqueles que estão ali ao redor e dizem, se você é filho de Deus mesmo, desça da cruz. O que Satanás mais queria é desviar Jesus da cruz. Há muitas pessoas que acham que o diabo estava ali fazendo festa, porque Jesus estava morrendo. Não, Satanás já estava tremendo, porque ele sabia que ele seria derrotado, humilhado na cruz. Mas Jesus estava sofrendo aqui um massacre generalizado. Irmãos, Jesus ficou durante 6 longas horas pendurado naquela madeira diante de uma multidão, com dores fortes, ensanguentado da cabeça aos pés, semi-despido, suas costas dilaceradas, sua cabeça perfurada pelos espinhos, sua mão, a morte de cruz era pior, era a maneira mais dolorosa, terrível, que eles tratavam aqueles que eles queriam executar, né? O Império Romano fazia isso de maneira pública, vergonhosa, a pessoa pendurada por aqueles pregos nas suas mãos e nos seus pés, algo terrível. A pessoa geralmente morria muito rápido, mas Jesus ficou ali 6 longas horas. Então a dor de Jesus, o sofrimento de Jesus foi absoluto, foi real. Mas o terceiro aspecto importante da gente compreender da cruz é que todo o sofrimento e dor de Jesus foi o seu amor ao Pai e o amor por todos nós. Foi o amor dele que o levou a se entregar por nós. Foi o desejo de ter você e a mim com ele eternamente. Foi o amor de Deus de nos libertar dos pecados, da condenação do inferno, nos libertar da morte, nos libertar de nós mesmos, nos libertar do cativeiro de Satanás. E aí nós precisamos entender isso. Jesus se entregou de forma obediente por amor a nós, sem murmurar, sem duvidar, sem ali você não vai ver palavra de Jesus nenhuma ofensiva, pelo contrário. Mateus não nos dá todos os detalhes, você precisa ler também Marcos 15, Lucas 23, João 19, todos os 4 evangelhos falam da morte de Jesus. Mas a Bíblia diz que ele liberou perdão na hora que estava na cruz. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Ele se entregou ali por amor, foi uma entrega por amor.
E é importante e essencial nós entendemos uma palavra: a morte e sofrimento de Jesus foram substitutivos. Essa palavra é essencial. A gente às vezes não usa muito, e há outras palavras que a gente talvez use ainda menos, mas são palavras essenciais para a fé cristã, para a transformação da nossa vida, para que a gente tenha paz, para que a gente tenha gratidão a Deus, para que a gente olhe para a cruz e a compreenda, irmãos. Jesus sofreu, morreu, se entregou na cruz, substituindo você e a mim. Ele morreu em nosso lugar, ele morreu por nós, conforme está escrito em 1 Coríntios 15:3, ele morreu pelos nossos pecados. Por quem Jesus morreu? Por todos os seres humanos que já nasceram no planeta e que vão nascer até o dia da vinda dele. A morte dele foi em nosso lugar. Nós deveríamos ser mortos, condenados eternamente, mas Jesus levou sobre si os nossos pecados. Isaías 53:7, ele sofreu por nós. Há outros textos que vão falar de maneira muito clara. 1 Pedro 2:24, ele morreu por nós. 1 Pedro 3:18, ele morreu por nós. Nós não podemos olhar para o sacrifício de Jesus de forma superficial. Nós não podemos olhar aqui para Mateus capítulo 27, Jesus num sofrimento intenso, e ali ele estava, as pessoas ainda tentando aliviar um pouco o sofrimento dele. No versículo 32, obrigaram o homem a ajudá-lo a carregar a cruz, porque as forças dele já estavam sendo minadas pela dor, pelo sangue escorrendo, e obrigaram o homem a ajudá-lo. E é impressionante, porque Jesus, ele é Deus, ele poderia naquele momento suplicar ao Senhor, mas ele se deixa ajudar. No meio de todo esse sofrimento, nós precisamos nos ver na cruz. Irmãos, peça ao Espírito Santo: Senhor, me ajude a me ver na cruz, a olhar para Jesus e ver que ele morreu a morte substitutiva. A palavra bíblica usada é a morte expiatória, ou a morte vicária. Ele morreu em nosso lugar. Quando a gente compreende isso, a nossa vida muda. Nós vamos quando a gente compreende a cruz, nós vamos odiar o pecado, porque o pecado foi responsável, os nossos pecados, de levar Jesus para a cruz, do sofrimento dele. Quanto mais compreendemos a cruz, mais gratidão nós vamos ter pelo Senhor, nós vamos ter adoração por ele, nós vamos querer ser fiéis a ele, porque ele morreu em nosso lugar. Nós precisamos compreender a cruz. Irmãos, não podemos ver o sofrimento de Jesus de forma superficial. Sabe o que nós precisamos pedir ao Senhor? Nós precisamos pedir ao Senhor que nos ajude a acompanhar Jesus do começo ao fim desse tribunal que ele passou. Esse tribunal como nosso substituto. Jesus foi diante de Pilatos por você. Jesus sofreu todas as dores por nós. Jesus entregou-se na cruz por nós. Nós temos que caminhar esses passos da cruz, observando o sofrimento de Jesus. E por que ele fez tudo isso? Para ser nosso substituto, para ser nosso amigo, para nos dar salvação eterna, para nos libertar da condenação do pecado, para nos perdoar de todos os nossos pecados que já cometemos, para nos tornar nova criatura. Ele morreu por nós para nos salvar. Ele morreu pelos méritos dele, pelos sofrimentos dele. Ele comprou a nossa salvação eterna. Por isso hoje nós podemos estar aqui neste mês de abril de 2020 com a consciência da eternidade, com a esperança viva que o nosso Senhor voltará. Nós pertencemos a ele. Tudo que você tem é pela graça, pela bondade dele, e porque ele decidiu se entregar na cruz em nosso lugar. Nós merecíamos o inferno. Eu não estou dizendo aqui daqueles que fazem as piores coisas, eu estou falando aqui de todos os seres humanos. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. É graça, foram os méritos de Jesus. Ele sofreu cada ferida aberta nele, cada chicotada, cada uma das dores em sua cabeça, em seu corpo. Irmãos, é fonte de cura, é fonte de salvação. Ele sofreu por nós, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Compreender a cruz
nos faz realmente experimentar essa gratidão, nos leva à adoração. O segredo para uma paz em Cristo consiste em uma correta compreensão dos seus sofrimentos substitutivos. Quando a gente começa a compreender que ele sofreu, morreu por nós, eu não estou falando aqui de uma pessoa comum, eu não estou falando aqui de uma mãe, de um pai que faz um grande sacrifício por alguém, pelos filhos. Estou falando aqui do Deus Todo-Poderoso que se fez homem, daquele que, embora sendo Deus, ele se esvaziou, assumiu a forma de servo. E eu não estou falando aqui que ele fez um gesto, como alguns às vezes acreditam, como um grande mártir que morreu por uma causa. Não, ele levou a condenação dos pecados de toda a humanidade. Jesus suportou a justa ira de Deus contra os pecados do mundo, foram lançadas sobre ele. Por isso, o que nós ouvimos da boca de Jesus em Mateus capítulo 27, diz aí que ele falou: Eli, Eli, lama sabachthani, versículo 46, aí em aramaico. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus sempre se referia a Deus como Pai, mas na cruz ele o chama de Deus e reconhece e experimenta pela primeira vez o desamparo do Pai na vida dele. As dores físicas de Jesus foram reais, profundas e foram por nós, mas a maior dor de Jesus foi porque ele experimentou todo o pecado que estava sobre a humanidade, foi lançado sobre ele, e toda a ira de Deus contra o pecado da humanidade foi lançado sobre Jesus. Jesus experimentou o desamparo do Pai, sendo ele Deus. Por isso nós devemos odiar o pecado, por isso nós devemos amar mais o Senhor, por isso nós devemos querer conhecê-lo mais, adorá-lo, exaltá-lo. Este momento da cruz é o momento mais importante da história da humanidade, e a maioria das pessoas que estavam ali no momento da cruz, a maioria não compreendeu os planos eternos que estavam ali sendo manifestados. O que Deus faz na história, geralmente a maioria das pessoas não percebe, a maioria que estava ali, mas tinha gente ali adorando, servindo, olhando de longe, e eram as mulheres. No versículo 55, diz que as mulheres observavam de longe, seguiram Jesus desde a Galileia, andavam com ele para o servir. Havia um grupo de remanescente ali: Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e de José, a mulher de Zebedeu, Maria. As três estavam ali adorando ao Senhor. As três estavam ali: Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e de José e a mulher de Zebedeu. Então nós precisamos entender, irmãos, que esse momento foi um momento de extrema dor, mas uma dor em nosso lugar. E você percebe que a cruz foi um momento tão extraordinário, o momento mais importante da história da humanidade. Os planos de Deus eternos, o plano eterno de Deus antes da fundação do mundo estava ali sendo manifestado de maneira gloriosa, que naquele momento o mundo inteiro foi sacudido. Você percebeu aí? O mundo inteiro foi sacudido. Irmãos, o texto diz que a terra foi sacudida, houve terremotos. O texto diz que o sol se escureceu, os céus foram afetados. O texto diz, de Mateus, que mortos ressuscitaram naquele momento. Alguns daqueles servos de Deus do passado ressuscitaram no momento da crucificação. Deus fez isso ali, nos dando uma prévia do que será no grande dia da vinda dele. Então alguns já ressuscitaram naquele dia para mostrar que quando Jesus voltar, todo aquele que morreu crendo em Cristo vai ressuscitar. Aqueles homens ali ressuscitaram naquele dia e foram vistos, ressuscitaram e voltaram para o Pai, já receberam o corpo glorificado. Mas ali mostra que mulheres perseveravam em todo o tempo, tinha gente perseverando. Quem sou eu e você diante da cruz de Jesus? Ele morreu por todos nós. E aí, irmãos, algo acontece não só na terra, não só no sol, não só no mundo espiritual, mas algo acontece no templo. No templo havia um véu muito grosso de couro que separava, versículo de número 51, o véu do santuário
que separava ali o santo lugar do santo dos santos, se rasgou em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu, as rochas se partiram, os túmulos se abriram. Saindo dos túmulos depois da ressurreição de Jesus, os santos entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Os santos aí são homens de Deus, a Bíblia chama de santos separado para Deus, homens servos de Deus. O centurião e os que estavam ali com Jesus, que viam aquilo, mesmo não sendo ainda conhecedores do Senhor, eles viram terremoto, viram tudo aquilo, ficaram cheios de temor. O véu rasgado de alto a baixo, irmãos, Deus estava mostrando: a minha lei, a minha palavra, o que eu falei até agora na antiga aliança se cumpriu. Agora o caminho está aberto para a comunhão com Deus, para a salvação, para todos os povos. Aqui o caminho estava aberto. A lei cerimonial já foi cumprida. A partir da morte de Jesus não há necessidade mais de nenhuma das leis cerimoniais, de sacrifício de animais. Agora o cordeiro foi morto, o véu se rasgou e todo aquele que crê em Jesus tem acesso à presença de Deus. O que isso deve gerar em nós, irmãos? Deve gerar adoração, gratidão e rendição, entrega para Jesus. Por isso o convite de Deus é: entregue-se a Jesus, creia em Jesus e será salvo. Ele morreu por todos que creem nele e por todos aqueles que não creram ainda, mas ele morreu para salvar aquele que nele crê. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, único, para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha vida eterna. Pai, eu oro para que cada uma pessoa que está ouvindo essa palavra nesse dia receba mais revelação acerca do sacrifício de Jesus. Abra os nossos olhos, Espírito Santo, para que nós possamos amar ainda mais, adorar, nos santificar por gratidão à morte do Senhor Jesus por nós. O sangue do Cordeiro nos purifica de todo pecado, o sangue da nova aliança, que nos dá acesso à intimidade com o Pai. Obrigado, Jesus, pela tua morte em nosso lugar. Obrigado, Jesus, porque o Senhor se entregou por nós, e nessa geração nós podemos experimentá-lo, desfrutá-lo e aguardar a tua vinda, porque o Senhor morreu por nós na cruz e ressuscitou, vencendo a morte, triunfando sobre todos os poderes das trevas. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor pagou o preço da nossa salvação. Nós te bendizemos em teu nome, para a tua glória, Jesus. Amém, Senhor, amém.